Nem todos somos pais, mas todos somos filhos. De nossos pais recebemos a vida, o bem mais abrangente que engloba tudo o que acontece dentro deles. É natural que passe pela sua mente agora: eu já sabia disso, Patrícia. Mas até que ponto você realmente sabia? O que significa saber de verdade? No tabuleiro de xadrez, o rei é uma peça lenta em seus movimentos, pouco incisiva na dinâmica do jogo e muitas vezes um jogador que não é muito cuidadoso, mas é dele que depende a existência do jogador. Sem o rei, o jogo termina com uma derrota. Penso que é uma boa metáfora para falar da relação que mantemos com os nossos pais, em que tomamos como certo o fato essencial. Eles, os reis, nos deram a oportunidade de viver. Só poderíamos ser gerados por eles e naquelas condições específicas, quaisquer que tenham sido, mesmo as mais pesadas e dolorosas. Essa é uma evidência que fica clara para nós assim que aterrissamos no planeta na forma de um feto. Mas com a sucessão de experiências, tendemos a esquecer o valor do bem inestimável que recebemos de nossos pais e tendemos a dar mais importância a todo o resto, as outras peças do tabuleiro de xadrez, aquelas que criam muito movimento no jogo, mas que também podemos dispensar. A lei do você pode dar mais também se aplica aos pais, que no final se transforma em você deveria ter me dado mais. Em última análise, é sempre mais amor que procuramos. E se sentimos que não o recebemos na medida desejada, procuramos sob o pretexto de atenção, estima, dinheiro, justiça com os irmãos ou qualquer outra coisa, falta da qual geralmente nos sentimos credores de mamãe e papai, e você esquece que eles já nos deram tanto só por nos conceberem. Todos nós fazemos isso, faz parte do jogo da existência. Ao nos portarmos dessa forma, caímos em reivindicações, transformando-nos em mendigos. Ninguém está isento deste mecanismo da vida. É preciso esclarecer que as figuras parentais não nos deram a vida, mas antes a transmitiram, deram-nos um bem precioso que nem sequer lhes pertencia. Ou seja, papai e mamãe é o veículo para a gente chegar aqui nesse planetinha. Quantos casais de fato quiseram filhos e não os tiveram? E quantos não os quiseram e a mulher ficou grávida? Ou queria um menino e era uma menina, ou vice-versa. Não estamos no controle, não temos esse controle. Papai e mamãe foram um instrumento nas mãos do destino, da mesma forma que um embaixador é um instrumento do seu próprio governo e não pode decidir de forma independente, mas do ponto de vista de quem lhe fala, há uma identidade entre a figura do embaixador e do governo que representa. Aqui os pais são os embaixadores de Deus, embaixadores da vida. Eles não decidem nada, mas representam tudo. Não são a vida, mas são certamente o seu escritório de representação. Agora, vamos refletir sobre o que o governo norte-americano faria se o Brasil se mostrasse intolerante ou desrespeitoso para com a sua embaixada em Brasília. Da mesma forma, o que a vida faz quando desvalorizamos os pais, seus embaixadores? Isso criará problemas para nós e talvez, como consequência,
Ficaremos com raiva de alguém, colocando sobre ele, quem sabe, que culpa e, portanto, tirando o poder assim de nós mesmos. Ninguém é perfeito, nós sabemos disso. Então, por que nossos pais deveriam ser? Não me deram nada, me abandonaram, gostavam mais do meu irmão, da minha irmã, me rejeitaram, minha mãe tentou me abortar. Ela não me queria, ela é má, ela é narcisista, ela é manipuladora. Mesmo que tudo isso seja verdade, eu quero que você sinta a única verdade que lhe importa agora. A evidência de que deles você recebeu o dom da existência, ao preço de enfrentar as dificuldades que também, pelas suas limitações, foram colocadas ao longo do seu caminho. Não é por acaso que a vida escolheu justamente este corpo diplomático para você. O verdadeiro obstáculo a superar é a reivindicação infantil de ter pais perfeitos e não os limites dos pais. Claro que todos gostaríamos de viver sem obstáculos, mas é a criança que vive dentro de nós que deseja, ou melhor, exige. Vamos imaginar um saltador com vara nas Olimpíadas. O que aconteceria com sua disciplina se faltasse a barreira para atuar como obstáculo? Seria apenas um jogo de praia e, consequentemente, ele não existiria como um desportista. Ele é um atleta apenas em virtude do obstáculo, que é colocado pelos juízes da competição, ou seja, os pais. E se ele pedisse para baixar a fasquia, ou seja, as dificuldades, ele não seria ouvido. Se insistisse demais, seria até desclassificado. Os juízes não são nada comparados ao Comitê Olímpico Internacional, que é a vida, que organiza os jogos, nossa vida individual. Mas são eles que o representam naquela situação específica, seguindo servilmente as regras por ele estabelecidas. Da mesma forma, não foram os pais que escolheram os seus limites ou as sinistras eventualidades do caminho, que servirão então de obstáculo para os filhos. Eles também se viram presos a esses impedimentos herdados dos avós ou determinados por outros acontecimentos. Vamos pensar em uma mãe internada há um mês que tem que deixar seu filho por conta da internação. O que a criança vai pensar dela? Você me deixou, isso é ruim, isso dói, cadê minha mãe? E essa dor ficará enterrada no coração do adulto como a famosa poeira debaixo do tapete, que mais cedo ou mais tarde sairá. Portanto, os limites dos pais e as eventualidades difíceis são a barra do verbo viver, o que dá sentido à vida, o que não a reduz a uma mera existência, ou seja, a um jogo de praia. Será, portanto, nossa tarefa como criança superar esse obstáculo. Por isso, podemos subverter a frase muito comum de que ser pai é o trabalho mais difícil do mundo e transformá-la em ser filho é o trabalho mais difícil do mundo. Porque acolher plenamente os pais em nossos corações é a barra a superar. Por outro lado, ser pai torna-se o trabalho mais fácil do mundo, porque ser juiz de concorrência não é nada difícil, né? Estamos diante de uma bela reviravolta. Bert Hellinger, aos 90 anos, pediu ajuda à sua esposa, Sophie, para fazer um movimento com sua mãe, pois ainda sentia que sua mãe preferia seu irmão Robert a ele. Aos 92 anos, ele ainda não havia terminado a sua jornada. Alguém como ele, que com grande habilidade fizera desse tema a espinha dorsal de sua vida. Por isso, eu quero que você apenas reconheça esses conceitos.
sem se opor a eles. Acolha o devido e inevitável desconforto sem tentar contorná-lo. Apenas abrace-o. Eu me lembro da Valéria, uma mulher jovem que veio até mim porque ela se sentia desmotivada, tristonha, sem vontade de nada. Valéria passava horas na cama, mesmo depois de acordar. Não tinha energia para cuidar do bebê que amava, nem de sua linda casa. Ela era casada, tinha um marido que a amava, mas mesmo assim, isso não a fazia uma mulher feliz e tampouco realizada. Em um certo momento eu pedi que me contasse sua história de nascimento. E Valéria disse que foi abandonada pela mãe, que era, na época, funcionária da fazenda em que ela foi criada. Valéria contou que sua mãe se envolveu com um homem casado, proprietário da fazenda vizinha, e a engravidou. Quando ela nasceu, sua mãe foi trabalhar em outra propriedade, a 1.000 quilômetros dali, e a deixou na propriedade aos cuidados de sua patroa. Depois que Valéria pôde finalmente tomar sua mãe, sentir sua mãe a abraçando e abençoando sua vida, com os movimentos sistêmicos que nós fizemos no consultório, Valéria soltou um "eu perdoo a minha mãe". Eu perdoo minha mãe. Parece estar de acordo com os princípios sistêmicos, mas não é bem assim. Isso é apenas mais uma manobra de evasão da realidade. Quando você faz isso, você se coloca em posição de superioridade em relação aos pais. Julga o trabalho deles e mesmo uma criança que diz: "Meus pais são muito bons e eu respeito muito", estaria evitando essa questão. Colocando-se acima deles e julgando-os. Não importa se os filhos vão absolver os pais ou não. Você não é juiz. Os pais é que são juízes. Se você ainda não compreendeu essa questão de juiz, por que os pais são juízes, volta o vídeo lá no início e ouça novamente. Os pais, sendo os juízes da competição, não devem ser julgados. Eles é que decidem onde colocar os obstáculos e até quando e onde você deve saltar. Ou seja, seus pais entregaram a você as dificuldades dadas pelos limites que eles, por sua vez, receberam do destino. Você, como filho, quando salta os obstáculos, quando você os evita, você requer o direito de exigir que seu salto seja validado. Mas isso não vai acontecer se os pais não foram acolhidos, mas julgados. Então você fica zangado, com raiva, irritado ou deprimido. Você até age de boa fé, mas certamente desconhece as dinâmicas destrutivas que lhe pertencem. A verdade é que, em maior ou menor grau, todos nós vivenciamos essa situação. Eu perdoei os meus pais. É uma frase que eu ouço com tanta frequência, especialmente nesse mundo do crescimento pessoal, do autoconhecimento. A lógica é que, para conseguir dizer tal coisa, você deve primeiro tê-los julgado, condenado ou absolvido e, finalmente, vem o perdão. Objetivamente, admito que isso se trata de uma armadilha em que é muito fácil cair. Mas isso não significa que não se trate de contornar ou saltar o obstáculo, mas de fazê-lo dentro da ordem. E como fazer isso? Vamos começar com um provérbio que eu ouvi certo dia. Se o cesto vai e vem, a amizade mantém. Se o cesto vai e vem, a amizade mantém. Vou explicar. Quando recebemos um presente, nos sentimos em dívida. Temos um desejo interior de retribuir. E podemos fazer isso, presenteando com um bem de igual ou superior valor. Mas até que isso aconteça, haverá um mal-estar, uma certa irritação por estarmos
endividados. O mesmo acontece quando somos nós que damos o presente. Não seremos completamente serenos para com o outro enquanto nos sentirmos em dívida para com aquela pessoa. São sentimentos que todos nós já experimentamos. Agora, vamos transferir o assunto para a esfera dos pais que nos deram a vida e nada do que fizermos com eles terá o mesmo valor. Todas as peças do tabuleiro de xadrez não somam o valor do rei. Portanto, parece que a dívida é inextinguível e com ela o desconforto daquela incompletude, fonte de tantos problemas. Mas felizmente há uma moeda, apenas uma moeda que pode compensar esse déficit. Ela é cunhada em abundância no banco da gratidão. Sermos gratos aos nossos pais apenas por este presente que nos passaram. A vida. Todo o resto é pesado, julgado, avaliado e criticado. Além disso, poderia ter sido feito de uma maneira melhor. Tudo pode ser feito um pouco melhor. Todas as atividades que passam pelo nosso julgamento e vontades têm essa característica. Cuidar dos filhos, educá-los, dar a atenção que merecem, uma carreira, uma situação financeira ou simplesmente mais amor, mais carinho, menos brigas, espancamentos, dar um bom exemplo, contar mais histórias ou o que quer que seja. Tudo isso, qualquer pai ou mãe poderia fazer melhor. Mas é preciso ter em conta que são tarefas que também podem ser realizadas por qualquer outra pessoa. Um tutor legal, um enfermeiro, um cuidador, um educador, uma babá, um treinador de time, um professor, mas nenhuma dessas figuras pode nos dar a vida. Os pais são insubstituíveis, ninguém mais pode fazer o ato de nos gerar e ninguém poderia ter feito melhor, mas poderia ter sido dado mais, porque com a concepção o máximo foi alcançado. O dom da existência que nos transmitiram traz consigo uma lembrança do mistério que nos remete ao sagrado. Na verdade, é a única ação dos humanos que existe além da vontade humana. O ato de gerar é injulgável em seu resultado, que são os filhos, aos quais ninguém pode dizer: você deveria ter nascido diferente. Da mesma forma, ninguém pode dizer aos pais: seu pai tinha que ser diferente, tinha que ser outro. Se isso acontecer, o pai pode dizer: se eu fosse outro, você não estaria aqui. Você só poderia ter nascido de mim e como eu sou. Portanto, quando cuido, alimento, educo meu filho, eu faço se, como e quando eu quero. Tudo está sob a minha administração. A transmissão da vida é colocada em outro patamar. Não sou mais eu que atuo, mas sou forçadamente levada a serviço de uma força maior e com o meu parceiro gero um ser vivo. É um trabalho inquestionável, fora das minhas responsabilidades, fora do meu poder. Quem de fato gostaria de dar à luz a uma criança doente? Mas isso acontece. E não há culpa a ser atribuída a ninguém, nem méritos, se a criança fosse saudável. É o governo que decide se vai fazer a guerra. É o embaixador que entrega a declaração, mas ele só está executando, gente. Por isso é chamado de embaixador, enviado em missão, portador de mensagem. Por isso, o embaixador é incensurável. Da mesma forma, os pais, embaixadores da vida, tomada por eles em seu serviço,
são imprescindíveis no momento em que entregam o dom da existência ao filho pequeno, às vezes até a contragosto. Esse é o verdadeiro ato de amor para com os filhos. Todo o resto é algo a mais e secundário. Pensemos nas feiras croatas que engravidaram devido à violência perpetrada por milicianos sérvios durante as guerras. Quantas maneiras a vida usa para dar a alguém a possibilidade de existir, ignorando todo o raciocínio humano. Cada um de nós condenaria esses soldados, mas isso seria como condenar essas crianças por terem nascido. Até mesmo os filhos do inimigo têm o direito de viver. E não pense vocês que eu estou fazendo apologia ao estupro. Não, definitivamente não. Aquele que comete estupro deve ser julgado, mas não pela vítima, deve ser julgado e condenado pelas autoridades judiciais. O sexo é um ato que assume a sacralidade quando é levado a serviço pela vida e nos torna paz, causando em nós uma transmutação que é ao mesmo tempo ordinária e sublime. Ordinária porque é um ato comum. Quase todas as pessoas desse mundo farão um dia ou já fizeram. E sublime porque nos aproxima do próprio mistério da existência. Também podemos cuidar de uma pessoa doente, alimentar uma população afetada pela fome, educar crianças, administrar uma empresa, ser tutores legais de pessoas incapazes, mas nunca seremos aqueles que geraram os filhos de uma outra pessoa. No máximo, poderemos adotá-los e realizar essas tarefas fundamentais que acabei de mencionar. Mas, como vimos, elas podem ser replicadas em outras áreas ou ser realizadas por outras pessoas. Ao contrário, transmitir o dom da existência é uma ação que não pode ser transferida. Essa é uma perspectiva pela qual você deve olhar para os seus pais. Eles nos deram a vida apenas por uma vez, em um único momento, e esse momento ofusca todo o resto. Se o seu pai fosse um miliciano sérvio, teria que responder pelo que fez, mas sempre o respeitará como grande pai, mesmo que não saiba a sua identidade. Se você não sabe a identidade de seu pai, ou se você nunca o viu ou esteve com ele, feche os olhos e diga internamente: querido pai, todo mundo te condena, eu te honro pelo que você fez por mim. Talvez você tenha morrido ou você esteja preso, mas se você não tivesse sido como foi, eu não estaria aqui. Obrigada pela vida que você me deu. Palavras e sentimentos que são muito difíceis de alcançar com sinceridade, eu sei. É uma longa jornada que nos leva a honrar nosso pai e nossa mãe e com eles honrar o que nos deram as nossas vidas. Vamos exercitar um pouco. Lembra do travesseiro, da Giovana, da sessão 1? Vamos fazer algo semelhante. Mas eu quero que você pega 2 travesseiros, posicione-os um ao lado do outro e olhe por alguns minutos para os 2. Qual lhe chama mais a atenção? O da esquerda ou o da direita? Qual é o seu impulso? Você sente raiva? Sente alguma emoção? Se você sente raiva, bata no travesseiro que despertou a raiva em você. Vamos lá, vai em frente. É só um travesseiro. Bata até cansar e siga o movimento. Se você sente qualquer outra emoção, você pode deitar a sua cabeça no travesseiro que despertou
a emoção em você e ficar lá o tempo que você precisar nele. Deixa a emoção vir, deixa as coisas acontecerem naturalmente. Quando sentir que está pronto, posicione-se diante dos travesseiros. Olhe para os dois simultaneamente e você vai dizer as seguintes frases. E se puder, faça isso de joelhos. Amados pais, eu abro mão da minha preferência. Eu me dou o direito de amá-los igualmente. Eu recebo dos dois. Eu recebo, eu recebo, eu recebo. Então você pode levantar-se, virar-se de costas para os pais e sentir a força que vem deles e que impulsiona você para a vida.